O sexo é uma grande bênção de Deus, mas no casamento, sexo fora dos propósitos de Deus se torna maldição e traz consequências desastrosas para a vida e a família das pessoas. Mas por ter desprezado as leis de Deus, o seu filho, que está para nascer, este sim, morrerá. Meu filho não tem culpa dos meus pecados. Eu devo pagar pelos meus erros. Por que Deus não me leva? Fique conosco nesse vídeo para juntos abordarmos esse tema complexo e importante em nossa vida cristã. O tema do pecado sexual deve ser falado e discutido entre as comunidades cristãs. Somos constantemente expostos a tentações e influências que podem nos afastar dos princípios cristãos. A Bíblia nos adverte sobre os perigos do pecado sexual e nos oferece orientação clara sobre como viver uma vida sexualmente pura e honrada aos olhos de Deus. Queremos saber a sua opinião sobre este assunto importante. Compartilhe conosco o seu comentário aqui nesse vídeo, que será um prazer ouvir a sua opinião. No coração da nossa sociedade, a questão do pecado sexual se torna um desafio crescente e urgente que afeta profundamente a nossa geração. À medida que observamos esta batalha se desdobrar, é fundamental que abordemos o tema sobre a luz da Palavra de Deus, buscando orientação nas Escrituras e na misericórdia infinita do nosso Deus. O perigo do pecado sexual está presente em várias formas: na pornografia, relações sexuais antes do casamento, no adultério, promiscuidade e muitas outras tentações que enfrentamos. Cada uma delas tem o potencial de causar feridas profundas em nossa vida espiritual, emocional e física. No cenário tumultuado em que vivemos, é fundamental lembrarmos constantemente do chamado à pureza que Deus nos faz. A palavra de Deus nos adverte claramente sobre o perigo do pecado sexual e nos convida a buscar a santidade em todas as áreas de nossa vida, incluindo a sexualidade. Agora veja o que diz Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus instituiu o casamento como base para a expressão sexual. O pecado sexual ocorre quando a intimidade sexual acontece fora dos limites do casamento, quebrando assim o plano de Deus para a sexualidade humana. Hebreus capítulo 13, verso 4 também nos diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui somos lembrados de que o casamento é honrado por Deus e a sexualidade deve ser vivida dentro dos limites do matrimônio. Deus leva a sério a pureza sexual e aqueles que desrespeitam enfrentarão sua justiça. A sexualidade é um dom maravilhoso de Deus que Ele nos concedeu. Ela é destinada a ser desfrutada dentro do contexto do casamento como uma expressão de amor e intimidade entre um homem e uma mulher. No entanto, quando desviada do plano divino, a sexualidade pode se tornar um campo minado de consequências destrutivas. Em 2 Samuel, o relato bíblico sobre o rei Davi e seu pecado sexual com Betseba é uma lição poderosa sobre as consequências devastadoras que podem resultar do afastamento dos caminhos de Deus. Essas são 3 de muitas consequências que Davi enfrentou diante do pecado sexual: desaprovação divina, morte do seu filho
e desonra pública. O pecado de Davi foi profundamente desaprovado por Deus. O profeta Natã confrontou com seu pecado, o que resultou em uma severa repreensão divina. Isso nos mostra que Deus vê todos os nossos atos e o pecado não passa desapercebido por ele. O filho que nasceu da relação pecaminosa com Betseba ficou doente e veio a morrer, mesmo apesar das súplicas de Davi a Deus. Essa perda dolorosa foi uma das consequências diretas do pecado de Davi. O pecado de Davi se tornou também público, resultando em desonra para o rei e toda a sua família. Isso minou sua autoridade moral e levou à desconfiança e ao descontentamento entre o seu povo. O pecado sexual é um perigo real que ameaça nossa vida espiritual. Para combater o pecado sexual, é fundamental buscarmos a Deus diariamente em oração e leitura da palavra. Devemos também buscar apoio em comunidade, compartilhando nossas lutas com irmãos e irmãs de fé que possam nos ajudar a permanecer firmes. Além disso, é importante tomar medidas práticas, como evitar situações de tentação e encher nossa mente com pensamentos e imagens que promovam a santidade. Salmos, capítulo 119, verso 10, nos ensina: com todo o meu coração busquei-te, não permitas que eu fuja dos teus caminhos. O salmista estava pronto para buscar o seu Senhor de todo o coração, confiando plenamente em seu poder para sustentá-lo. Isso representa uma união mútua entre o desejo humano e a divina capacidade. De acordo com Efésios capítulo 2, verso 16, o cristão desfruta de uma relação direta com Deus por meio de Cristo. Para combater as tentações sexuais, é vital comprometer-se a buscar a Deus, pois Ele já fez tudo para abrir o caminho até a Ele. O conhecimento de seu caráter transforma a alma e reduz as chances de ser dominado pela luxúria. Também Salmo 119, verso 11 nos diz: com todo o meu coração busquei-te por ti. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ter as promessas da palavra de Deus guardadas no nosso coração é a única garantia contra sermos pegos de surpresa pelo pecado. Estabeleça o propósito de memorizar as Escrituras e, mais importante ainda, de praticar o que você aprende. Assim, confirmamos com certeza que o melhor livro do mundo é a Bíblia, e o melhor lugar para guardá-lo é em seu coração. A melhor razão para fazê-lo é porque isso nos impede de pecar contra Deus. Lembremos sempre de que o caminho da pureza não é fácil, mas é recompensador. Quando escolhemos viver de acordo com os princípios de Deus em relação à sexualidade, experimentamos paz, alegria e liberdade. Além disso, nosso testemunho brilha como uma luz em um mundo que muitas vezes se afasta da verdade de Deus. Embora o pecado sexual seja grave, a mensagem central do Evangelho é a esperança do perdão e a restauração. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aquele que se arrepende e o buscam a sua graça. Esperamos que essa mensagem venha a ser de reflexão para a tua vida e você encontre forças para lutar contra todo o pecado. Louvamos a Deus por você nos acompanhar até o final desse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus seja abundante em sua vida. Deus te abençoa e te aguardo aqui no próximo vídeo.